Então, fazendo um brevíssimo histórico, como ele acabou assumindo publicamente a autoria, então agora a gente já pode comentar que o pré-projeto do Estatuto do Nascituro foi escrito pelo Padre Lodi. Me parece que praticamente sozinho, pelo menos é o que ele dá a entender, e baseando-se em alguns textos que tinham sido aprovados no exterior, ou que tinham, enfim, demandas que estavam sendo feitas em alguns outros lugares. Então, era um texto bastante longo, que tratava tanto das questões dos fundamentos, como introduzia algumas questões do ponto de vista de direito penal, e, enfim, é um texto bastante grande e complexo. Em 2004, que foi quando ele então apresentou esse projeto para algum deputado, esse deputado não quis colocar o projeto tal como estava, e mandou para a assessoria jurídica da Câmara. Não sei se por alguma razão concreta ou se simplesmente por costume, Bom, vamos ver aqui se está tudo conforme, a tramitação da Câmara, etc. E a assessoria jurídica da Câmara fez algumas modificações nesse projeto, e algumas delas extremamente negativas e que tiravam toda a força do Estatuto do Nascituro nos seus princípios, e inclusive colocava a situação como muito pior, muito mais perigosa do que a situação sem ele, porque falava em expectativa de direito. Então, inclusive, expectativa de direito à vida. Então, evidentemente, se o nascituro tem expectativa de direito à vida, ele ainda não tem o direito à vida. Então, aquilo que era o ponto fulcral do Estatuto do Nascituro ficava enfraquecido nessa proposta que foi apresentada em 2004 na Câmara dos Deputados. Ela não tramitou, não chegou a ser avaliada por nenhuma comissão. Com o fim da legislatura, foi para arquivo, e em 2007, então, esse projeto de lei foi retomado pelos deputados Bassuma e Miguel Martini e apresentado tal como estava, sem atentar para esse problema que havia. Quer dizer, antes de reapresentar, eles poderiam ter modificado, mas, na verdade, não atentaram para isso. E, em 2010, então, ele foi para ser analisado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, tendo como relatora a deputada Solange Almeida. Então, houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados, debatendo o Estatuto do Nascituro. Eu tive a oportunidade de participar dessa audiência. Foi quando eu soube da grande problemática com relação à expectativa do direito à vida e alguns outros pontos que foram apresentados pelo Dr. Paulo Leão de uma forma bastante, enfim, bastante competente. E, a partir disso, então, começou a acontecer uma articulação entre a deputada Solange Almeida e outros deputados e, enfim, outros especialistas para fazer um substitutivo para o Estatuto do Nascituro. Ficou claro que era preciso fazer um substitutivo, e, na medida em que você se propõe fazer um substitutivo, então, vamos ver amplamente. Inclusive, é interessante porque a própria deputada Solange Almeida, ela tinha uma série de dificuldades com relação ao estatuto, digamos assim, em pontos como, por exemplo, o caso da mulher vítima de estupro, que a gente vai comentar bastante, porque tem sido o ponto mais polêmico. Ela própria tinha muitos questionamentos com relação a isso, e ela foi mudando de ideia, e abraçando a coisa a ponto que depois ela realmente falou, não, eu quero colocar desse modo, e, enfim, teve ali a sua autoria mesmo. Mas, de qualquer forma, como costuma acontecer, quer dizer, quando há um grupo grande de pessoas interessadas e dispostas a trabalhar numa mesma linha, então houve algumas reuniões. Eu tive a oportunidade de participar
de alguma delas, em que estavam a deputada Solange Almeida, Bassuma, Martini, deputado Dr. Talmir, se não me engano, o deputado Hugo Leal, né, vários deputados que faziam parte ou não daquela comissão, mas que tinham interesse no assunto, e alguns juristas, né, então, o Dr. Paulo Leão, eu não me lembro se o Dr. Fonteles participou de alguma, eu tenho a impressão que sim, né, Dr. Ives. Então, com a assessoria desses juristas e entre os deputados, foi quando se foi discutindo o substitutivo, e se chegou à conclusão de que era preciso que ele fosse mais curto, mais objetivo, que colocasse os fundamentos e que não entrasse, né, em questões muito detalhadas e que trariam muita polêmica, né, porque aí ele não tinha praticamente nenhuma expectativa de ser aprovado, né. Então, foi dentro dessa linha de pensamento, né, e corrigindo os pontos ali que falavam de expectativa de direito, etc., que, então, foi escrito o substitutivo, apresentado pela deputada Solange Almeida e aprovado, então, na Comissão de Seguridade Social e Família. Nessa votação, aconteceu também, né, um debate muito grande, né, várias pessoas criticando o projeto e trazendo histórias de mulheres, né, que tinham, enfim, né, toda a questão do aborto, e principalmente em casos de violação, né, então, na questão do estupro, como que seria, e, enfim, né, um deputado trouxe esses relatos, né. E foi quando aconteceu algo que nos surpreendeu muito, né, que foi o depoimento da deputada Fátima Pelais, que nos pegou a todos de surpresa, né. Ela pediu uma parte, né, eu não trouxe o videozinho, podia ter trazido, porque até que não é longo, né, então, mas ela pediu uma parte na fala de outro deputado, até porque já tinham se encerrado as inscrições para falas, né, então houve um limite de 10 falas e ela não estava inscrita, mas ela pediu uma parte, o deputado deu, e aí ela trouxe o relato de que ela mesma foi concebida assim, né, que a sua mãe estava na prisão e que foi violentada, né, ficou grávida, pensou em fazer o aborto, não tinha condições de fazer o aborto, né, e dessa gravidez nasceu a Fátima, né, e ela dizia, e dizem dessas crianças, e que futuro vai ter essa criança, né, e aqui estou eu, deputada federal no 4º mandato. Né, então, quer dizer, como você não pode, né, ter previsão de futuro, né, ninguém tem aí isso para saber, né? Ninguém tem um felicitômetro para saber quem que vai ser feliz, quem que não vai ser feliz e assim por diante, né? Como muitas vezes se argumenta dessa forma no abstrato, né? Então, né, ela, depois desse depoimento dela, realmente já não havia muito, né, o que colocar ali, né? E um outro ponto, embora ainda seja do histórico, eu prefiro contar quando for o momento específico com relação ao texto. Agora, em 2013, né, esse mesmo substitutivo, com uma pequena emenda no artigo 13, que era o único em análise, foi aprovado, então, na Comissão de Finanças e Tributação, agora, recentemente, né, tendo como relator o deputado Eduardo Cunha. A sequência, né, o que falta, ela passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, pelo plenário da Câmara e pelo Senado. Então, ainda tem, né, um percurso a ser feito aí, e por isso a gente continua insistindo no abaixo-assinado, né, em favor do Estatuto do Nascituro, que está disponível no site do Brasil Sem Aborto, né, brasilsemaborto.com.br, né, dá para entrar tanto para fazer o abaixo-assinado online, como fazer, né, o abaixo-assinado, baixar o arquivo para coletar realmente assinaturas, né? Muita gente tem feito isso. Eu soube esses dias de um grupo do Paraná ligado à Pastoral Familiar, que está trazendo aqui para Brasília mais de 40.000 assinaturas e marcou para me entregar, né, esse bolo aí de assinaturas em favor do Estatuto do Nascituro, né? Isso é uma coisa muito boa, porque também as pessoas ficam informadas, enfim, né? Não só
é um instrumento de pressão com relação aos parlamentares, como também um modo de que as pessoas fiquem informadas do assunto. Bem, o que diz esse substitutivo? Depois da aprovação na Comissão de Finanças e Tributação, houve um auê por aí, na mídia, e pessoas se colocando contra, a maior parte delas citando o texto errado, citando o texto original do Estatuto do Nascituro. Em parte, eu acredito, porque o próprio site da Câmara não favorece que você chegue ao texto atual. Você entra e você automaticamente baixa o texto que foi apresentado originalmente. Então, quem não acompanhou todo o histórico se engana com facilidade. Agora, outras pessoas que usam esse texto, eu tenho certeza que elas sabem que não é o texto certo. Então, aí realmente há uma questão de má-fé, que querem, como o anterior tem mais pontos que podem ser criticados, então eles usam esse texto anterior porque querem fazer a sua crítica. Mas vamos ao texto realmente aprovado, que dispõe sobre a proteção ao nascituro. Então diz: o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei dispõe sobre normas de proteção ao nascituro. Então, sempre no começo da lei, ou pelo menos a maior parte das vezes, vai dizer qual é o objetivo. São normas de proteção ao nascituro. Realmente foca no nascituro. E define nascituro como ser humano concebido, mas ainda não nascido. Parágrafo único. O conceito de nascituro inclui os seres humanos concebidos, ainda que in vitro, mesmo antes da transferência para o útero da mulher. Então, isso é algo que, quando houve todo o debate em torno da questão das células tronco-embrionárias, a gente sabe que foi discutido até com relação especificamente a se seria nascituro ou não seria nascituro, e aí se tratou como não nascituro. Então, essa lei coloca de uma forma explícita. Não entra em outras questões, porque isso ficou para a legislação que precisa ser aprovada com relação à reprodução assistida. É um absurdo que a gente ainda não tenha uma legislação, de uma forma geral, sobre reprodução assistida, que poderia eliminar essa problemática. Então, o texto continua. Artigo 3º. Reconhecem-se desde a concepção a dignidade e natureza humanas do nascituro, conferindo-se ao mesmo plena proteção jurídica. Parágrafo 1º. Desde a concepção, são reconhecidos todos os direitos do nascituro, em especial o direito à vida, à saúde, ao desenvolvimento e à integridade física, e os demais direitos da personalidade previstos nos artigos 11 a 21 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Então, ele se refere aos direitos de personalidade. Então, embora o Estatuto do Nascituro, no substitutivo, não fale especificamente a palavra pessoa, que é uma palavra um pouco polêmica do ponto de vista jurídico, uma coisa é o conceito filosófico de pessoa, outra coisa é o conceito jurídico, mas ela fala em direitos de personalidade. Estão aqui. Os direitos patrimoniais do nascituro ficam sujeitos à condição resolutiva, extinguindo-se para todos os efeitos no caso de não ocorrer o nascimento com vida. Então, o fato de que a criança nasça com vida ou não é o que faz com que ela seja herdeira. Então, o Estatuto do Nascituro, ele não quis criar um problema aí, que aí também, inclusive, pelo menos foi o que me disseram os juristas, entra a questão da pessoa. Então, você não pode dar, você pode dar direitos de personalidade, mas se você der personalidade jurídica para o nascituro, você começa a ter problemas com essas questões patrimoniais. Pelo menos foi o que essas pessoas um pouco se preocuparam, esses juristas se preocuparam, porque, evidentemente, é algo que pode mudar todo o sistema de herança numa família, se você considera que um nascituro herdou, tá certo? Então, e nasceu morto, Então,
E isso, enfim, né, não se quis mexer nisso, então esse parágrafo 2º esclarece que você mantém a questão patrimonial tal como está, né? Então, ele tem o direito a herdar nascendo com vida, né? Se não nascer com vida, não há direito a ser exercido. Mas não deixa outro herdeiro, né, que é o que poderia acontecer, tá certo? Né? Então, bem, né? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao nascituro com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, ao desenvolvimento, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à família, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Né? Então, todos os direitos, e aí pensando também em como que esses direitos podem ser lesados, né? Colocá-lo a salvo disso. Artigo 5º, nenhum nascituro será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos. Né? Então, aí também, né, uma coisa que fica genérica, mas que coloca sob o guarda-chuva da legislação existente também o nascituro, como de fato atualmente já acontece. Né? Então, a gente tem vários casos, por exemplo, de indenizações, né? O nascituro por algum tipo de lesão, seja acidente, seja agressão, né? Enfim, são questões aí colocadas. Né? Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar do nascituro como pessoa em desenvolvimento. Então, faz a referência à pessoa, né, uma pessoa em desenvolvimento, né, o nascituro. O nascituro deve ser destinatário de políticas sociais que permitam o seu desenvolvimento sadio e harmonioso e o seu nascimento em condições dignas de existência. É evidente, né, que muitos desses direitos do nascituro são, no fundo, direitos da grávida. Talvez isso até devesse estar mais explícito em algum artigo, até para não parecer que a mãe ficou esquecida nesse processo, digamos assim. Né? Foi o Paulo Jacobina que chamou minha atenção para esse fato, o dia que a gente foi debater sobre o Estatuto do Nascituro na Canção Nova. Né? E, enfim, o projeto é perfectível, né? Ele pode ainda sofrer emendas no percurso e talvez em algum artigo aí valha a pena, né, falar de uma forma mais explícita, porque, por exemplo, como que eu vou alimentar o nascituro? Né? Se ele tem direito à alimentação, é a mãe que vai ter direito a uma alimentação sadia e assim por diante. Né? Então, colocando aí. Ao nascituro é assegurado atendimento através do Sistema Único de Saúde. Né? Então, tem todo o direito. É vedado ao Estado e aos particulares discriminar o nascituro, privando-o de qualquer direito, em razão do sexo, da idade, da etnia, da origem, de deficiência física ou mental. Então, aí toda uma proteção realmente para essa mentalidade eugênica que quer facilitar, né, o aborto em caso de alguma deficiência. O nascituro terá à sua disposição os meios terapêuticos e profiláticos disponíveis e proporcionais para prevenir, curar ou minimizar deficiências ou patologia. Então, todo o tratamento intrauterino que for sendo desenvolvido, esse direito ele tem. Artigo 11. O diagnóstico pré-natal é orientado para respeitar e salvaguardar o desenvolvimento, a saúde e a integridade do nascituro. O diagnóstico pré-natal deve ser precedido de consentimento informado da gestante, então ela deve consentir em fazer aquele exame pré-natal, e é vedado o emprego de métodos para diagnóstico pré-natal que causem à mãe ou ao nascituro riscos desproporcionais ou desnecessários. Então,
o pré-natal, os eventuais exames que se façam sem risco para a criança e para a mãe, e sempre com o objetivo de tratamento da criança, né? Nunca com o objetivo de vir a fazer um aborto por detectar problemas, né? Aí entra a questão do anencefalo e entram outras questões, né? Evidentemente, de malformações e assim por diante. É vedado ao Estado ou a particulares causar dano ao nascituro em razão de ato cometido por qualquer de seus genitores, né? Então, isso, pois é, né? Quer dizer, é uma questão que tá colocada, evidentemente, isso aqui indiretamente está também tratando daquela criança que é fruto de um estupro, né? Então, é importante ter em conta, né, que o atual Código Penal, né, a nossa lei vigente, né, ela não autoriza o aborto em caso de estupro, né? Isso é um modo inadequado de interpretar o Código Penal, né, porque o aborto é crime em qualquer situação. Então, ele simplesmente não pune aquela mulher ou médico, né, que fez o aborto nesse caso, né? Mas é uma análise, digamos assim, a posteriori, né? Esse artigo do Código Penal não gera um aborto legal, né? Não gera um dito direito ao aborto, como tem sido tratado, né? E que eu tenho os hospitais especializados, etc., em fazer. E a gente sabe que é uma brecha que realmente se quer usar, né, para ir cada vez mais facilitando a realização do aborto, né? Então, aqui ele fala, não, o pai ou a mãe fez alguma coisa, algum ato punível, o nascituro não pode pagar por isso, né? Então, não é o Estado quem vai tomar qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. E o artigo 13, finalmente, o nascituro concebido em decorrência de estupro terá assegurado os seguintes direitos, ressalvado o disposto no artigo 128 do Código Penal Brasileiro, né? Então, essa ressalva ao artigo 128, ela estava implícita no texto do substitutivo, né, porque em nenhum momento se falava de qualquer mudança em matéria penal, né, e no ardor do debate, lá na Comissão de Seguridade Social e Família, a deputada Solange Almeida inseriu, né, porque alguns deputados perguntaram insistentemente se o Código Penal não estava sendo modificado, né, e ela dizia, não está sendo modificado, né, pois podem olhar aqui que não está modificado, em nenhum momento se fala disso, né. E pediram, então, que ela explicitasse isso. Ela falou, eu explicito sem nenhum problema, né? Está ressalvado o artigo 128 do Código Penal Brasileiro, que é exatamente o que não pune, no caso do estupro, de não ter outro modo de salvar a vida da gestante, né? Então, pode parecer que é uma contradição, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender que são duas coisas diferentes, né? Exatamente se a gente interpreta o Código Penal na linha, e que, a meu ver, é a interpretação correta, de que ele simplesmente não pune, mas continua sendo crime, né? Então, todos os direitos que eu der para a criança, né, então, só vão reforçar o fato de que o aborto é crime, né? Eu posso não punir em determinadas situações, levando em consideração toda a complexidade da situação, né? Então, um exemplo que alguns juristas dão, né? Não se pune o filho que rouba o pai, né? Isso não está dando ao filho o direito de roubar o pai, né? Mas, né, você tem toda ali uma circunstância que faz com que esse roubo não se puna, né? Então, eu diria que, pelo contrário, né, que o fato de você explicitar que você está no bojo do Estatuto do Nascituro, né, exatamente nesse contexto, ressalvando o Código Penal, ele obriga a correta interpretação do Código Penal, porque senão eu estaria fazendo uma contradição dentro de uma lei, né, e essa contradição não pode ser feita. Tá certo? Né? Então, eu não estou contradizendo o direito da criança, né? Eu estou dando um outro direito, digamos assim, à mãe, né, que não é o direito de fazer o aborto, né, mas é o direito de não ser punida por ele, né? São diferentes, tá certo? Não sei se dá para entender, né? Então, aqui vem também, né, o direito à assistência pré-natal com acompanhamento psicológico da mãe, o direito de ser encaminhado à adoção, caso a mãe assim o deseje,
E um parágrafo primeiro, que deu uma polêmica enorme: identificado o genitor do nascituro ou da criança já nascida, será este responsável por pensão alimentícia nos termos da lei. Então, ou seja, se a pessoa que fez o estupro for identificada, ela é obrigada a pagar pensão alimentícia. É claro que isso não dá a ela direitos de paternidade, e não dá a ela, digamos assim, nenhum acesso a essa criança ou a essa mulher. Então, talvez isso devesse ter ficado um pouco mais explicitado também, para não gerar todo o auê que gerou. Mas é claro que a mente da lei é essa. E às vezes as pessoas falam: mas ele tem que estar preso. E alguém disse que não vai estar preso? Está modificando alguma coisa no Código Penal, onde o Código Penal fala de estupro? Não está. Então, todas as outras leis continuam válidas. E como é que um preso vai pagar a pensão? Tem tanto preso que paga a pensão. Quer dizer, então, não é lógico pensar que sejam coisas incompatíveis. Pelo contrário, certo? Tem que se considerar aí. E depois, na hipótese de a mãe, vítima de estupro, não dispor de meios econômicos suficientes para cuidar da vida, da saúde, do desenvolvimento e da educação da criança, o Estado arcará com os custos respectivos, até que venha a ser identificado e responsabilizado por pensão o genitor, ou venha a ser adotada a criança, se assim for da vontade da mãe. Então, esse artigo, isso também no histórico eu não quis complicar e trazer outros números e projetos e tal, mas ao Estatuto do Nascituro se acrescentaram, se apensaram alguns outros projetos de lei, que diziam respeito ao mesmo assunto. Então, isso concretamente era um outro projeto de lei, que foi contemplado exatamente nesse artigo. E que dizia simplesmente, quer dizer, explicitava um pouco mais o apoio necessário à mulher que venha a ser estuprada e queira ter o seu filho, e tenha o seu filho. Porque, evidentemente, isso, por um lado, facilita que ela não faça o aborto. Agora, nenhuma mulher que está querendo fazer um aborto porque foi estuprada vai deixar de fazer o aborto porque você está dando um dinheiro para ela. Quer dizer, você não compra esse tipo de coisa. Agora, o que sim pode acontecer é que o principal motivo para ela pensar em fazer o aborto é uma dificuldade econômica. E aí sim, o fato de eu poder oferecer uma ajuda faz toda a diferença. Interessante que eu estive conversando esses dias mesmo com a Zezé, do Rio de Janeiro, que tem bastante experiência de tratar com mulheres que estão pensando em fazer um aborto. E ela comentou que um dos casos, digamos assim, que ela considera mais fáceis, ou seja, com mais probabilidade de sucesso, de que ela consiga convencer a moça a não fazer o aborto, é exatamente estupro. Por incrível que pareça. As pessoas falam: não, mas olha como vai. Falou: não, porque, primeiro, ela não tem culpa. É certo? Ela não tem. Então, se ela consegue assimilar a situação, e ela tem as ajudas psicológicas, etc., ela se dispõe a levar essa gravidez até o final. Muitas vezes ela se dispõe e fala: não, mas eu vou dar para adoção. Muito bem, então tenha a criança e dê para adoção. E muitas vezes, nesse percurso, ela desiste de dar para adoção, porque ela já estabeleceu uma relação afetiva com a criança e resolve ficar com a criança. Falou: o caso mais complicado, em que realmente a moça chega convencida de que ela vai fazer o aborto e é mais difícil de você convencer, é a infidelidade dele ou dela. É quando alguém está esperando o filho de outro. Tá certo? De um homem casado, porque aí realmente essa criança, o que eles querem é esconder, que ninguém saiba sequer que ela existe. Então, são os casos mais complicados e bastante frequentes. Quer dizer, todo mundo fala, quando fala em aborto, fala da questão financeira, fala das dificuldades. Boa parte dos casos de aborto vão por esse caminho aí.
né? Impossível calcular quanto, mas quem tem a experiência de estar ali no diálogo com as mulheres fala que isso é muito expressivo, né? Então, pensar que realmente, né, é um erro que causa outro, né? E aí se vai, né? Bem, então, bom, finalmente, né, como toda lei, entra em vigor na data de sua publicação, né, sendo que a alteração que foi feita na Finanças e Tributação diz respeito exatamente ao momento em que entra em vigor, não a lei como um todo, mas, essa questão do auxílio econômico, né, porque você pode ter questões orçamentárias, né, embora eu avalie que nem isso teria, né, como problema, porque não é um orçamento à parte, não é uma verba à parte, mas é algo que faz parte do auxílio que o governo deve dar, de uma forma geral, ao cidadão em situação de vulnerabilidade, né? Ele tem que simplesmente priorizar, né, nos próprios programas do governo, numa Bolsa Família, num Brasil Carinhoso, né, em todos os programas que você tem aí, já que o governo tem para o atendimento, né, da mulher, da criança, da família, etc., essas situações, né? Então, não seria uma verba à parte específica para isso, né? Vocês estão vendo também que, nesse formato que ficou, não existe absolutamente nada que possa ser chamado de bolsa estupro, né, como tem sido colocado na mídia e pelas pessoas que criticam, né, porque não é uma bolsa, é um auxílio que está colocado de uma forma ampla, né, e que se destina às necessidades da criança, né, então que vai ser variável conforme essas necessidades, certo? E também não é algo que tenha um valor ou que tenha, enfim, uma regularidade explicitada, nada disso, né? Coloca de uma forma genérica o auxílio do Estado, né? O projeto original falava realmente num valor de um salário mínimo, e etc., mas isso não ficou no substitutivo, né? Então, usar o termo bolsa estupro para se referir a esse artigo já é inadequado. Para se referir ao Estatuto como um todo, muito mais inadequado, né? Fica evidente que existe aí uma distorção, né? Bem, eu estou aproveitando aqui para falar rapidamente de mais duas coisas que costumam ser usadas como argumento, né, quando se trata dessa questão do aborto, né? A primeira delas, quantas mortes por aborto há no Brasil, né? Está desatualizado, tenho que atualizar minha tabelinha, né? Mas no ano de 2007, tá, a gente tem, né, doenças do aparelho circulatório é o que mais mata, né, 146.500, né? Bom, antes de mais nada, o total, tá? 444 mil mulheres morreram em 2007 de todas as causas, né? Um pouco a gente fala um pouquinho mais desse número, né? Em torno de gravidez, parto e puerpério é a 15ª causa, tá? Então, é isso aqui que se chama de morte materna. Então, quando falam, né, na mídia que o aborto clandestino, né, o aborto mal feito, é a 4ª causa de mortalidade materna no Brasil, estão falando de algo que é a 4ª causa dentro de uma 15ª causa. Tá certo? Né? Evidentemente, isso não se fala, porque é para dar a impressão, né, de que as pessoas esquecem que é morte materna e pensam que é a 4ª causa de morte, né? Não, né? É a 4ª dentro de uma que é, por si mesma, a 15ª. Uhum. E o total, né, tá? O que mais mata é gravidez ectópica, né, que isso é falta de pré-natal. Então, se você tem, né, isso com relação a aborto, né, a mortes por aborto, tá? Nas mortes maternas, de uma forma geral, o que mais mata é pressão alta, né, eclâmpsia, né, e outras coisas ligadas à pressão alta e problemas cardíacos, né? Mas, falando em aborto, vocês veem, entre 2002 e 2007, o total, né, varia aqui por volta de 100 até 150, e nos últimos anos isso aqui ainda está caindo, tá? Tirando,
né, aborto espontâneo, gravidez ectópica, mole datiforme, juntando outros tipos não especificado e falha no aborto, que a gente pode pensar que tudo isso aqui seja aborto clandestino, a gente está na faixa dos 70, 80 mortes por ano. Quer dizer, realmente não dá para dizer que isso é um problema de saúde pública, né, por essa mortalidade como se tenta colocar, né. Chegou a sair, falado pela ONU, que seriam 200 mil mortes, né, de mulheres por ano no Brasil por causa de aborto, né? Quer dizer, um número totalmente absurdo, porque não morrem 200 mil mulheres em idade fértil no Brasil por ano, né? Se todas as mulheres em idade fértil estivessem morrendo de aborto, ainda não seria suficiente para dar esse número, né? Então, a gente vê como é absurdo, né, que esse número seja colocado na ONU ou para a ONU, né? Tá? E a outra questão, né, que vale a pena a gente considerar são os problemas, né, físicos e psicológicos para a mulher que realiza o aborto, né? Então, um dos principais problemas físicos é o câncer de mama, né? E esse artigo que eu estou citando ali, ele diz, né, que é de uma revista científica, médica, a epidemia do câncer de mama. O aborto é o principal causador do câncer de mama. O aborto antes do nascimento do primeiro filho é altamente cancerígeno, né? Então, o aborto está para o câncer de mama como o fumo está para o câncer de pulmão, né? Só que é uma relação que ninguém faz, né? Então, do cigarro todo mundo sabe, né? Do aborto ninguém conta, tá certo? Porque realmente é, né, uma ruptura hormonal muito grande, né, que vai refletir depois, né, com o desenvolvimento do câncer de mama na mulher. Outra consequência é o nascimento prematuro, né? Então, aqui esse jornal de medicina reprodutiva vai dizer: abortos anteriormente induzidos aumentam a possibilidade de uma mulher ter um parto prematuro em 64%. Então, 64% a mais de possibilidade de ter um aborto prematuro, se ela ter um filho prematuro, perdão, se ela já realizou um aborto, né? E essa outra revista, abortos aumentam em 3 vezes o risco de nascimento de bebês com peso abaixo do normal em futuras gravidezes e dobram o risco de nascimentos prematuros posteriores, né? Então, tá até nesse estudo foi até mais, né, o caso de prematuros e também 3 vezes o risco de baixo peso. E com relação à saúde mental, né, há um artigo, né, que fez uma síntese, um amplo estudo que foi publicado em 2011, que é esse aqui, né, no British Journal of Psychiatry, que é um jornal bastante importante na área de psiquiatria. Então, é uma revisão que viu 22 projetos de pesquisa que se referiam a 877 mil mulheres, sendo que dessas, 163.831 fizeram um aborto. Todas elas aborto legal. Tá? Esse estudo só foi feito em lugares em que o aborto é legalizado. Então, o que diz, né, que os resultados indicam, de uma forma bastante consistente, que o aborto está associado com um aumento moderado a alto no risco de problemas psicológicos subsequentes ao procedimento, né? E, sintetizando, né, o risco de doenças mentais, 81% maior em mulheres que fizeram um aborto, 10% dos problemas mentais podem ser diretamente atribuídos ao aborto, 34% mais ansiedade, 37% mais depressão, 110% mais alcoolismo, 220% mais uso de maconha e 155% mais suicídios. Então, aqui sim o aborto está matando, né, a mãe, tá certo? Pois é, né? Então, outros trabalhos, né, que tratam de aborto e saúde mental mostram em estatísticas americanas 250% mais de necessidade de hospitalização psiquiátrica, 138% a mais de quadros depressivos, 60% a mais de quadros de estresse pós-trauma, 7 vezes mais tendências suicidas, né? Aqui está falando da tendência, não do suicídio propriamente, né? O anterior falava
do suicídio, 155% a mais. 30% a 50% mais quadros de disfunção sexual e 25% exigem acompanhamento psiquiátrico em longo prazo. Naturalmente, esses números variam um pouco de um estudo para outro, porque cada estudo se faz, né, numa população restrita, mas, de qualquer forma, a tendência, né, de aumento é bem considerável, né? Um desses estudos de longo prazo, né, porque vários desses são estudos de longo prazo, foi feito por mais de 20 anos por um estudioso da Nova Zelândia, né? E, quando ele publica o artigo, ele confessa explicitamente que ele começou a fazer o estudo com o intuito de provar que aquela mulher que fazia o aborto, que era melhor para ela, né, do que aquela que não tinha feito e que tinha passado, né, por a situação, etc., né? Até porque ele estuda um público, digamos assim, de mulheres em que estiveram na situação de fazer o aborto, né? Não a população em geral, como a maior parte desses casos, né? E aí ele tem que assumir, né, no final, que ele provou o contrário, né? Que os dados dele mostraram o contrário e que ele se submete aos dados e que ele está repensando, né, essa questão, né? Então, achei bem interessante, né? Quer dizer, e por que tudo isso acontece, né? Porque a mulher sabe que matou um filho, né? Não adianta, podem dizer que não, pode dizer qualquer coisa, mas ela sabe, né? E depois, porque falam muito de escolha livre, né? Mas muitas vezes não é uma escolha livre, né? Como a gente falava, 80% dos abortos são decididos por homem, né? É o namorado, é o marido, é o companheiro, né? É, como eu falava, né, desse exemplo que a Zezé me trouxe, né? É o homem casado que engravidou, né, a empregada, tá certo? E aí vai lá e fala, agora você vai fazer o aborto, né? E ela não quer fazer o aborto, certo? Mas, né, da situação, ela é pressionada a fazer, né? Então aí é a amante, né? Às vezes é o patrão, né, que não aceita que aquela funcionária dele tenha ficado grávida, né? Muitas vezes é o próprio médico, né, que assusta, que coloca, né, não, olha, você tem que fazer porque vai ter problema e tal, né? E a mãe não quer, né? Mas ela não se sente respaldada para não fazer, né? E aí depois, né, ela vai carregar isso, né? Tá certo? Ela carrega as consequências, né? Então, não dá para colocar, né, que você privilegiar o nascituro está indo contra a mãe, pelo contrário, né? Isso vai ser também o melhor para ela, né? Em todas as situações, às vezes com menos clareza disso, às vezes de uma forma bastante clara, né? Então, né, dizem que é um problema de saúde pública, mas aí eu sempre pergunto, se o aborto é o problema, o aborto não pode ser a solução, né? Então, evidentemente, eu preciso, né, colocar modos de prevenir, né, para que a mulher não fique na situação de fazer o aborto, né, e colocar, enfim, né, como no caso de estupro, ou né, que realmente é muito difícil você pensar ali na prevenção, a não ser o que é de segurança pública, né? Mas, de qualquer forma, que se possa sustentar, né, essa pessoa, do ponto de vista psicológico, afetivo, material, etc., para que possa ter o seu filho, e, sem dúvida alguma, isso vai ser o melhor para todo mundo, tá?